todas. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Arena Fintech do Febrabantech, na edição 2026. Esse ano, e como nos anos anteriores, a Arena Fintech ela se tornou um ponto de encontro entre o mercado financeiro tradicional e também o mercado das startups e das fintechs. Esse espaço já existe há cerca de 10 anos e ao longo desses 10 anos a gente tem conseguido fazer boas conversas conectando esses diferentes mundos e que cada vez mais estão conectados e cada vez mais próximos, porque a inovação que a gente vê no banco, a gente vê também no mundo das startups e tudo isso tem se acelerado cada vez mais nos últimos anos. E para poder falar, antes de falar um pouco sobre o painel que a gente vai ter agora, eu vou me apresentar, meu nome é Bruno Diniz, eu vou estar nos próximos 3 dias aqui como mestre de cerimônias e também moderando algumas das sessões que a gente vai ter aqui na Arena. Lembrando que tradicionalmente a gente tem aqui na Arena Fintech as discussões acontecendo sobre inovação no mercado financeiro, como se conecta o mundo de startups com bancos, mas a gente tem ali naquele espaço o Fintech Lounge. E o Fintech Lounge é uma iniciativa que já existe há 10 anos, onde vocês têm a oportunidade de conhecer também as soluções de novos entrantes dentro do mercado financeiro. Então a gente tem expositores ali todos os anos. Esse ano a gente tem 33 expositores. Desses 33, 12 viraram finalistas, foram avaliados por uma banca de jurados. E a gente vai ter uma competição de pitches acontecendo amanhã aqui no palco, com essas 12 finalistas, que vocês vão poder identificar quando forem ali, com um adesivo de finalista aqui que estão colocados nos estandes dessas empresas. Bom, pessoal, sem mais delongas, a gente abre aqui agora, às 14 horas, uma discussão que vai falar sobre inovação bancária em movimento, prioridades estratégicas, corporate venture e conexão com o ecossistema. Logo mais eu já dou uma detalhada para vocês sobre o que especificamente a gente vai estar lidando dentro desse painel. Mas na sequência a gente vai ter uma discussão sobre a nova esteira de crédito na era da IA, da análise de risco à decisão. Então a gente também pautou esse tema de como que algumas fintechs, alguns bancos estão conseguindo acelerar a jornada de crédito deles com inteligência artificial. Seguido de um outro painel sobre seguros potencializados por IA e também seguros dentro do contexto de embedded insurance, ou seja, seguros embutidos, embarcados em diferentes ecossistemas de diferentes empresas em diferentes setores. E fechando a programação do dia de hoje, a gente vai ter uma conversa sobre a convergência entre o setor de saúde e finanças, trazendo algumas fintechs ou health fintechs que ajudam a fazer essa ponte, seja ajudando na ponta das seguradoras, dos planos de saúde, seja ajudando a vida dos médicos, enfim, as diferentes partes e elos dessa cadeia. Para começar, então, efetivamente, a programação aqui, assim como tivemos agora na parte da manhã uma discussão com os CEOs dos bancos, falando sobre as prioridades estratégicas, a gente vai ter a chance de falar aqui um pouco com lideranças de instituições financeiras, de algumas das principais instituições financeiras do Brasil, falando sobre como eles estão lidando com as múltiplas prioridades que a gente vê hoje. A gente tem implementação de IA, hiperpersonalização, enfim, toda uma variedade de assuntos e de prioridades estratégicas que estão hoje povoando a agenda dos bancos, e entender também como que eles estão desenvolvendo isso dentro de casa, por vezes desenvolvendo isso dentro de casa, e outras vezes fazendo conexões via iniciativas de inovação aberta, como que essas iniciativas de inovação aberta se transformaram também ao longo dos anos. Sem mais delongas, eu convido aqui ao palco para poder compor essa mesa o Pedro Bramon, diretor de Inovação e Inteligência Artificial do Banco do Brasil. Uma salva de palmas para o Pedro. Jolivan Lopes Galvão Filho, diretor de TI e Negócios Digitais do Bradesco. Gabriela Lima, diretora de Venture Capital do BTG Pactual. E a Flávia Davoli, diretora de Tecnologia do Itaú Unibanco. Fique à vontade, pessoal. Bom, tive a oportunidade de chamar vocês aqui pelo nome e cargo, mas eu sempre dou uma segunda oportunidade para vocês se apresentarem melhor e falar o que vocês têm feito na instituição que vocês representam. Então, começando daqui para lá, Pedrão, diz para a gente aí, como é que você tem atuado no Banco do Brasil nessa parte de inovação, inteligência artificial e, enfim, se introduz aí um pouco melhor do que eu fiz aqui só com nome e cargo. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Espera aí, vamos lá? Tenta de novo. Oi, teste. Fala aí, pode falar. Ok. Bom, passei uma temporada como diretor de seguros do banco, diretor de negócios digitais, os últimos 3 anos como diretor de meios de pagamento.
e agora recentemente mudei para essa outra cadeira. O objetivo do banco é integrar os esforços, gerar sinergia entre a prática de CRM e a prática, obviamente, de inteligência artificial em diversos níveis. Nós conectamos esses assuntos também com o tema de inovação em alto nível, porque eu costumo dizer que a insatisfação do cliente custa caro, mas a irrelevância é que mata uma empresa. E a melhor arma contra a irrelevância é a gente estar constantemente desafiando o status quo e mantendo a nossa proposta de valor, mantendo nossas ofertas bem conectadas com o que os clientes estão realmente buscando, ainda que às vezes os clientes mesmo nem consigam saber o que eles desejam, né? Então, por isso que a prática de inovação, na nossa visão, junto com a prática de inteligência artificial, tem muita sinergia, porque além de, obviamente, buscar ganhos de produtividade, eficiência, etc., a gente quer, obviamente, aumentar ao máximo o sucesso do cliente, contribuir ao máximo para ele e extrair o valor desses relacionamentos de longo prazo que um banco como o Banco do Brasil tem com seus clientes. Maravilha, obrigado, meu caro. Jolivan? Bom, vamos lá. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Bom, meu nome é Jolivan, trabalho no Bradesco, sou BU CEO, responsável por negócios digitais. Especificamente, trabalho no desenvolvimento de novas soluções tecnológicas e novas experiências, envolvendo todos os canais digitais do banco e plataformas, incluindo também a BIA. Que maravilha. Gabi? Bom, prazer estar aqui mais um ano, obrigada pelo convite, Bruno. Eu estou mais ou menos há 10 anos no BTG, passei por áreas diferentes, área de investimentos, produtos digitais, olhando um pouco na parte de UX, dados também, e hoje eu sou responsável pela área de Venture Capital do banco. A gente tem uma conexão muito forte entre as inovações que são feitas dentro do banco, apesar de não existir uma área de inovação per se, e o braço de investimentos mesmo, que vai muito de encontro à essência do banco, né, que é um banco de investimentos. Então, a gente busca investir para que a inovação seja um efeito colateral disso, né, e a gente entende que a melhor forma de alinhamento de interesse com os fundadores e com essas empresas que a gente traz para próximo, né, do ecossistema do BTG, é benefício econômico. Então, se a gente está na mesma página, né, e se a gente tem uma exposição àquela empresa, se tem um ganho para aquela empresa e para o BTG ao mesmo tempo, a gente está olhando na mesma direção. Então a gente decidiu transformar a iniciativa de inovação do BTG Pactual em efetivamente uma estratégia de investimento. Legal. Flávia? Primeiro, boa tarde, obrigada pelo convite, boa tarde para os parceiros aqui dessa mesa redonda aqui com você, Bruno. Eu sou hoje responsável pela área de tecnologia que cuida do que a gente chama de daily banking ali. Pagamentos, recebimentos, plataformas, todas de banking, tudo que está relacionado desde a experiência do cliente até plataformizar mesmo esses produtos do banco. Costumo dizer que a gente é a área de negócio, TI não é mais tecnologia e sim um negócio. Eu acho que a minha grande missão no Itaú é contemplar e fazer uma transformação de pessoas, porque no fundo, o grande líder é aquele que aproxima as coisas. Então eu acho que eu sou uma grande conectora de assuntos, conectoras de interesses, dados e tecnologias por todo o banco. Então eu acho que esse é o papel principal que o líder tem que ser porta-voz esses dias de inovação, tá? Independente se a inovação é feita dentro, fora do banco, ecossistemas, parcerias. Eu costumo dizer que eu sou uma grande conectora. Maravilha. E pessoal, obrigado pela apresentação de vocês. Entrando efetivamente aqui no que eu estava falando aqui na abertura, né? A gente tem hoje diferentes pautas. Acho que o mercado nunca acelerou tanto como provavelmente nos últimos 2, 3 anos. Vocês devem estar sentindo isso na pele também aí nas áreas de vocês. Seja com IA, modernização tecnológica, a questão de hiperpersonalização, a questão da maior pressão regulatória também, em função também de questões relativas à inovação. Tudo isso, a gente viu um caldo de coisas para se focar. E eu queria entender, no contexto de vocês, de instituições, como é que vocês estão conseguindo priorizar essas agendas estratégicas para transformar isso em uma solução que vai impactar o cliente na ponta, né, e também conectar os esforços, força executiva interna do banco, das instituições, para poder materializar isso na vida dos clientes, pessoa física, jurídica, que seja, né? Pedro, começar contigo aqui, a gente faz um rodízio. Bom, primeiro, como estabelecer as prioridades. Essa área que eu estou agora também é responsável pelos investimentos em startups que o banco faz.
Nós temos 2 fundos de Corporate Venture Capital proprietários, em que nós atuamos com gestores especializadas. Até vi algumas startups que são nossas parceiras aqui, agradecer a presença. Primeiro, nosso estabelecimento de prioridades na prática de inovação, como eu falei, é se manter relevante. Não necessariamente melhorando continuamente o que nós temos, porque se nós nos contentássemos com apenas melhorar continuamente o que nós temos, a gente ainda teríamos agora carruagens com Wi-Fi, celulares que a bateria dura mais tempo, mas não fazem nada mais que fazer comunicação e coisas do gênero. Então, eu não gosto muito da expressão disruptar-se, porque é uma expressão que não explica toda a sua completude, mas nossa prioridade número 1 é se manter relevante. Se o consumidor hoje, por exemplo, está buscando assessoramento financeiro numa aplicação, num LLM generalista, por exemplo, que tem, nós temos que estar conectados com esse sinal que os clientes estão buscando. Por que eles estão buscando cada vez mais um assessoramento desse e não, por exemplo, se rendendo a profissionais que foram treinados durante anos? Talvez seja um bom sinal para a gente avaliar se a utilidade do nosso atendimento pode ser modernizada. Então, primeira prioridade é se manter totalmente relevante na vida do cliente, e para isso a gente está sempre reavaliando a essência da nossa proposta de valor. Segunda prioridade, como é que a gente faz os produtos e serviços do banco contribuírem mais para o chamado sucesso do cliente. O cliente não quer um boleto emitido, ele quer se manter adimplente com as suas obrigações. O cliente não quer um pedaço de plástico no seu dia a dia, ele quer comprar coisas que talvez ele não conseguiria comprar se não houvesse um crédito, por exemplo, facilitado a ele. Ele não quer uma linha de crédito simplesmente, ele quer se manter tranquilo, que vai poder, por exemplo, se for um pequeno empresário, a manter o seu giro financeiro. Então, como é que a gente continuamente mantém essa atenção a esse objetivo do cliente, a esse sucesso que ele busca com o que a gente oferece? E a inovação aberta para isso é uma grande ferramenta, porque a gente multiplica os nossos olhares. Não é só uma questão de especialização ou foco, é amplitude de visão. Enquanto, obviamente, o banco, embora atue em todos os mercados, em diversos segmentos de negócio, desenvolveu especialidades ao longo do tempo, poder se associar com empresários dedicados e que tenham um foco, estejam vendo mais longe no seu campo de atuação, obviamente acaba multiplicando o nosso campo de atuação e a nossa capacidade de antever não só riscos para o nosso negócio, mas também algumas avenidas novas de crescimento. Bacana. E Flávia, como é que o Itaú tem conseguido também tratar e fazer essa priorização, onde coloca energia, investimento, em diferentes temas aí que a gente pincelou aqui de inovação? Acho que o Pedro trouxe bastante ser relevante, eu acho que é uma obrigação de todos nós que estamos aqui no painel, acho que não é diferente. Mas eu acho que tem algumas prioridades bem claras, assim. Principalmente o cliente, experiência do cliente, ou traz facilidade, traz melhorias, ou traz aquilo que o cliente ainda nem pediu. Na verdade, nós todos somos clientes, a gente sabe que hoje a nossa busca é pela comodidade. Então, esse é um dos grandes critérios que a gente utiliza para priorização. Outra, se tem valor em escala, ou seja, a inovação por inovação hoje não é tão bem vista. Se você não consegue escalar aquilo, como o Pedro usou bem o exemplo, conectores ligando nada a qualquer lugar e indo para lugar nenhum. Né? É bem isso, inovação por inovação. Então tem que ter valor agregado e principalmente preparar o banco no futuro. Então assim, a gente trabalha, já não é de hoje, o Itaú foi o primeiro a ir para a cloud. Ter um parceiro forte como a AWS foi pioneiro nisso. O primeiro a ter parcerias fortes dentro do negócio mesmo, Avenue, Zup, a gente pode enumerar N aqui. Pismo é outro grande parceiro que a gente tem, conectando nossa plataforma de cartões para dar uma super experiência para o nosso cliente. Então eu diria assim, Bruno, se não tem valor para o cliente, se a gente não consegue escalar e se a gente não consegue preparar o banco para o futuro, a iniciativa fica com pouca força para ela ser priorizada. Então, esse contexto é um contexto muito forte que a gente tem hoje no banco e entendo que ele é supremo ali para a gente tomar as nossas decisões de prioridade em como investir, tempo e pessoas, né? Porque a gente tem tempo, grana e pessoas. Eu acho que isso é um principal ponto que a gente vem falando. E ter missões claras, conectadas com os vários negócios que a gente tem. Eu, no contexto aqui de pessoa física,
uma visão clara de conexão com esse contexto também de proposta de valor de negócio para o cliente, né? Legal. E Jolivan, como é que o Bradesco tem feito toda essa saga, cara? Bom, vamos lá. O Bradesco é um modelo bem plural que a gente acaba fazendo com que as inovações aconteçam e como a gente prioriza. O ponto de partida, a gente sempre parte que são inovações que trazem benefícios reais, que gerem negócios e atendam necessidades ou anseios dos clientes. Esse é o ponto de partida. Mas como que acaba se tornando isso e acontecendo na prática? Primeiro, as diferentes áreas do banco, a gente tem um modelo bem distribuído, elas acabam buscando tendências. O que os nossos clientes estão desejando? O que são os pontos de desejos que a gente tem que atacar? Existe também depois um complemento que a gente faz, onde a gente concilia isso com tendências econômicas, tendências tecnológicas, para a gente poder verificar questões de viabilidade. E tem também uma terceira força motriz muito forte, que é o InovaBrá, que ele faz toda a conexão dos diferentes negócios, diferentes unidades de negócio do banco, junto com esse ecossistema de inovação. A gente junta esses elementos e a gente tem uma figura central, que é um escritório central que a gente chama de Transformation Officer, onde ele faz exatamente essa análise desses cases e a gente acaba priorizando quais são as iniciativas que realmente a gente vai empreender mais energia, mais velocidade, quais são as que vão ser mais prioritárias e sempre casando com essa visão de curto, médio e longo prazo. Então, a partir desse momento, a gente acaba conciliando e escolhendo, investindo qual que realmente faz sentido para essas três visões de curto, médio e longo prazo. E isso partindo de um screening que acontece em diferentes áreas, vem para diferentes áreas e sempre centraliza e a gente acaba priorizando e setando o que vai ser a energia que a gente vai estar dispensando, investindo em cada uma dessas iniciativas. Legal. E Gabriela, conectando até inclusive o que você falou no começo, né, que hoje o BTG está com uma visão de distribuir mais a questão da inovação, não, ao invés de centralizar num departamento, num ente, mas ter uma certa ownership aqui por área, né? Seria mais ou menos isso, também entendendo como é que vocês têm feito essa olhada para como colocar energia, no que colocar e em que velocidade. Perfeito. Então, para responder essa pergunta, acho que a gente tem que começar por explicar a estrutura do banco, né? O banco hoje é um dos maiores partnerships da América Latina, e isso tem um impacto diferente em como a gente percebe inovação internamente, né? A gente tem cerca de 400 sócios e associados, e aí você tem um pouco a estrutura de pequenos CEOs, né, das suas próprias áreas, né? Então, os heads das áreas, né, como sócios, né, você geralmente tem algum sócio associado responsável por uma determinada área de negócio, às vezes até mais que um sócio associado. Eles são responsáveis por disruptar seus próprios negócios, por estarem olhando para fora e pensando como que eu posso fazer meu negócio melhor a cada dia. Claro que o executivo também, né, tá naquele papel, mas você ter o skin on the game, você ser sócio, né, você saber que no final do dia, né, aquilo tem um resultado diretamente no seu bolso, né, é diferente. Então a gente tem essa estrutura e isso acaba trazendo uma dinâmica muito interessante para a nossa estratégia de investimento. Então, eu sou responsável pela estratégia de Venture Capital do banco. A gente está dentro de uma área que se chama Capital Privado, onde a gente tem 3 estratégias principais: infraestrutura, Private Equity e Venture Capital. Venture Capital é uma estratégia que a gente faz com capital 100% proprietário, então é capital do banco e dos sócios do banco, justamente para a gente buscar esse alinhamento. Só que, como a gente tem essa estrutura de sociedade, isso vem tanto dos sócios quanto de mim. Então, estou até olhando aqui para uma startup que estava no nosso portfólio, estava porque esse ano a gente, felizmente, conseguiu ter uma saída, teve um resultado super bacana para o portfólio, que foi a DataRudder. Essa, por exemplo, a gente entendeu que tinha, né, uma oportunidade no mercado, entendeu que antifraude Pix, né, era uma oportunidade lá atrás, quase 4 anos atrás, quando a gente investiu, e trouxe para a nossa área de antifraude. Um outro exemplo, que também está aqui na feira, que é a Tuvis, era uma startup que já era utilizada pela nossa área de segurança da informação e foi crescendo dentro do portfólio do BTG. Então, usava no Brasil, depois expandiu para o Chile, depois expandiu para a Colômbia, até que a gente sabia que eles estavam, né, numa rodada de captação e a gente entendeu que fazia sentido o banco ter uma exposição de verdade, se tornar sócio daquela startup.
E foi uma oportunidade que o Gabriel Borges, que é o head de segurança do banco, trouxe para a gente. Então é uma troca, né? A gente vai mapear oportunidades baseado em conversas que a gente tem. Eu falo que eu tenho roadshow para fora do banco, o roadshow externo e o roadshow interno, né? O roadshow interno eu estou fazendo conversas com vários sócios e pessoas das áreas de negócio para entender aonde tem oportunidade, né? Onde dói, aonde que a gente poderia buscar uma solução no mercado que resolveria essa dor, né? E ao mesmo tempo, quando eles encontram, eles trazem para a gente, e às vezes vai ser uma parceria, às vezes vai entrar para o nosso pipeline de investimentos. Então é uma relação bem simbiótica, assim. E foi a partir disso que nasceu o Boost Lab, que é o programa de investimentos do banco, pelo qual eu sou responsável, em que a gente investe em startups early stage. Aproveitando com você, e eu também abro essa pergunta para os demais, né? A gente viu várias fases e vários instrumentos sendo utilizados para fazer essa interface de inovação. A gente viu desde os hackathons, a gente viu os programas de inovação, a gente tem os hubs, né? Como é o caso do Cubo, o Inovabra também, e os programas como o próprio Boost Lab. Como é que vocês evoluíram ao longo do tempo, talvez a questão de métricas, olhar para como que isso de fato está sendo, como o banco de fato está medindo isso dentro da instituição, e também para poder, e como isso tem acelerado ou não, de certa maneira, a experimentação e o go-to-market de algumas inovações que o banco quer de fato se envolver, né? Para você e também depois já distribuo para os demais. Legal. Essa pergunta é super legal porque uma das principais métricas que a gente usa no programa é o fato dela ter feito algum tipo de negócio com o banco. E aí quando eu falo com o banco, eu estou falando de BTG, Banco Pan, Tio Seguros, Exame, com alguma empresa do ecossistema do banco, né? Porque o BTG hoje ele tem um ecossistema de quase 20 companhias que ele é controlador ou tem uma exposição relevante. Então essa métrica de você fez algum tipo de negócio comercial que gerou um impacto financeiro legal para a companhia, ela é uma das principais métricas que a gente cobre, e a gente tem tido 85% das empresas que passam pelo Boost Lab tem feito algum tipo de negócio com o banco. Isso é uma das principais métricas de valor gerado para as startups também, porque elas entram esperando, né, obviamente, todo o impacto positivo da associação de marca, né, do BTG estar entrando, né, de ser uma das poucas startups que o BTG vai realizar um investimento naquele ano. A gente investe em até 6 startups por ano, mais ou menos, por vintage, mas ao mesmo tempo ela busca um retorno comercial, né, de alguma das empresas do grupo poder testar a solução e nesse processo de testar, validar a solução e desenvolver o produto, né? E eventualmente aumentar a oportunidade comercial que ela tem dentro do banco, né? Algumas já entram com o banco já sendo cliente, mas com o objetivo de upsell, né? Então, são cenários diferentes, mas a gente busca sempre manter essa métrica. E a gente, no Boost Lab especificamente, a gente trata os fundadores como clientes mesmo. Então a gente mede NPS do nível praticamente do nível de serviço que a gente como investidor está prestando, né? A gente está fazendo as conexões certas, né? A gente está fazendo as conexões com mentorias, né? Que ele esperava que a gente prestasse, né? E tem um sponsor interno disso aí? Exatamente. Também? Além disso, a gente tem o papel do mentor. Hoje a gente também tem uma parceria formal com a Endeavor. Então a gente brinca que a Endeavor ajuda da porta para fora e o BTG da porta para dentro. Então a gente busca sempre ter um mentor do mercado, que geralmente vai ser um fundador que entende as dores, né? Que talvez as pessoas de dentro do banco são intraempreendedoras, não vão conseguir se colocar nos próprios sapatos dos fundadores. E dentro do banco a gente tem um especialista que é um sócio que vai poder tanto empurrar as necessidades ali, fazer as coisas acontecerem para a startup dentro do banco, quanto discutir produto em profundidade, né? Porque eu sempre falo que eu viro especialista de 4 a 6 temas ali por ano, né? Que é o número de investimentos que a gente faz. Do round, né? Flávia, como é que tem sido feito isso no Itaú em relação a métricas? Vocês têm as interfaces, como eu mencionei, o Cubo, mas há também os próprios fundos de Corporate Venture Capital, se eu não me engano. Então, como é que vocês têm metrificado isso e de fato, visto essa esteira ajudar também na parte do banco conseguir materializar algumas inovações? Eu queria falar sobre 2 perspectivas. Eu acho que a gente tem essa perspectiva mais unindo Cubo, o próprio ICTI, que é
tem parcerias com universidades, já tem 20 patentes já de produtos e muito em Stanford, MIT, com a nossa área de estratégia do banco. Então a gente tem uma área de estratégia do banco que o tempo todo está olhando, muito parecido com o que a Gabriela falou aqui, está olhando as conexões, o que está sendo feito, o que está sendo testado lá para poder trazer para o banco de forma um pouco mais madura, né? Porque, de novo, anteriormente era um pouco volume de testes, volumes de experimentos, e agora a gente está num presente que é muito mais sobre capacidade de escala, capacidade de conexão, como é que você compõe melhor com o seu ecossistema e não sim inovação por inovação. Então você tem desde essas conexões que a área de estratégia faz com o Cubo, com o ICTI e com outras empresas de mercado para trazer. A CIT é uma grande parceira também do banco nesse sentido. E você tem dentro da estrutura organizacional cada time de negócio fazendo suas iniciativas de inovação. Na verdade, assim, eu acho que tem uma visão estratégica no banco de que a inovação ela não é mais isolada. Ela precisa fazer parte do seu corpo, da sua cultura no dia a dia. Então, a cada vez mais a gente incentiva com que as pessoas olhem e tenham essa visão, independente se você vai usar um parceiro ou não. Eu queria mentalizar bem isso, porque inovação não passa só por você ter um parceiro ou não. Então a gente tem esses dois grandes blocos bem definidos dentro do Itaú e cada vez mais o bloco interno, a cultura, a visão de experimentação, de como você escala as coisas e gera valor para o banco, ela é muito mais valorizada hoje, tá? Não perdendo de vista os parceiros, vendo no futuro. Eu acho que o que vai ganhar o jogo é ligar todo esse ecossistema. Sim, de novo, a conexão entre... Ninguém inova sozinho. Então, ou você traz uma capacidade diferente, ou você traz uma cultura diferente, como foi feito com a ZUP, que trouxe uma cultura de plataforma de tecnologia diferente, para que você, dentro do banco, comece essa semente e depois você escale com isso. Eu acho que muita gente dos times estão aqui hoje. Quando a gente vai listar, a gente nem acredita o tanto de coisa inovadora que a gente está fazendo dentro dos business de negócio mesmo. Então, eu acredito muito nessa força de unir o ecossistema, tá? Tem um trabalho de orquestração desse ecossistema, né? Acho que descobrir como faz essas interfaces e orquestrar tudo isso dentro com outros ecossistemas externos. Não dá para você ter um produto ou ter uma escala dentro do banco que não deixe, que você precisa ter uma segurança, você precisa escalar de certa forma. Eu acho que o grande exemplo novo que a gente tem aqui de inovação é o IAI, que saiu mês passado, onde é o primeiro produto, na verdade, feito com GenAI, que vai ser produzido com os próprios clientes. Cada um vai ter a sua, né? Não é uma pasteurizada para todo mundo. É para mim é uma super inovação que o Itaú fez, com coragem de estar colocando isso client-facing, grande estrutura que a gente tem lá, todos os times trabalhando, não é um time responsável por isso, entende? Então, assim, a gente está escalado para trabalhar com essa inovação. Bacana. Tá? Hiperpersonalização também, na verdade. E meu caro Bramon, você falou que também lida com essas discussões, a parte de inovação também fica debaixo de você, né? E eu lembro que o BB também já teve, desde laboratório junto com o pessoal da Plug and Play no Vale do Silício, eu já tive a chance de visitar lá também, dentre outras, os próprios células de Corporate Venture Capital que você falou. Como é que, depois de tanto aprendizado, né, de tanta coisa sendo desenvolvida, o que vocês aprenderam e como que vocês estão medindo isso aí, a exemplo do que a gente tem conversado aqui nas outras rodas? Os três principais mecanismos de inovação aberta que a gente utiliza, você comentou, parcerias com universidades, tivemos parceria com o Mila Institute, tivemos uma cátedra com o COPEAD, por exemplo, para estudar a longevidade da população e como que os produtos financeiros poderiam associar, só para dar dois exemplos, e o Mila Institute foi nosso projeto de pesquisa associado à IA. Outra frente, investimentos. Em startups nós temos alguns investimentos em fundos de Venture Capital e 2 fundos, como eu falei, de Corporate Venture. Um com a tese mais tese de impacto, negócio de impacto, e outra uma tese mais fintech, agritech, govtech, né? E o terceiro linha que a gente faz muito inovação com parceiros. A gente estava conversando aqui recentemente, a primeira transação agêntica foi uma inovação aberta que a gente fez com parceiro, uma bandeira Visa, 11 de março, aniversário do meu filho, em homenagem a ele.
Mas qual que é a métrica-chave que acaba agrupando várias dessas iniciativas? Como a gente é muito rigoroso antes de colocar algo em produção para cliente, é a quantidade de clientes impactados positivamente com alguma solução de inovação. Então, essa é uma métrica-chave que a gente busca. Nós temos mais de 80 milhões de clientes. Quantos desses clientes foram impactados positivamente por alguma métrica? Usar uma funcionalidade, comprar um produto que tem alguma função derivada. Estou vendo aqui a PayFi, uma startup investida. Então, nós temos um projeto de gastos corporativos, de cartão corporativo, de gastos conciliáveis. Então, uma das métricas-chave é quantos dos nossos clientes estão agora tendo seus gastos conciliados mediante a solução. Uma coisa muito importante. A gente sabe que a nossa credibilidade, a nossa reputação como investidor, ela depende muito das startups crescerem com a gente. O nosso programa BB Ventures tem como foco também startups early stage e agora estamos indo um pouco para a série A. Então, é muito gratificante também quando a gente vê uma startup realmente se desenvolvendo, robustecendo, encontrando avenidas de crescimento que não sejam apenas o banco, até porque você montar uma companhia para ter só o banco como cliente provavelmente não faria sentido, né? A gente quer fazer. Agora, dois aprendizados importantes, então. O primeiro, uma coisa que, especialmente num banco com tantos funcionários como o banco tem mais de 85 mil funcionários, se eu tiver uma ideia interessante, para quem que eu falo? Como é que eu começo? Eu preciso conhecer alguém, eu preciso saber construir, o que eu faço? Então, um aprendizado-chave é, como temos muito intraempreendedores na empresa, como é que a gente faz essa faísca? Porque cada um está com o seu trabalho, desenvolvendo sua atividade. Como é que, se ele tiver uma visão interessante, de uma forma diferente de fazer o seu trabalho, ou até construir algo que seja relevante para o cliente, como é que ele começa? Então isso deu origem a alguns programas internos de intraempreendedorismo, em que a gente facilitou inclusive agora usando assistentes. Estou com uma ideia e ele vai ajudando a guiar um pouco da proposta, até para conectar já com ideias que alguma outra pessoa já teve. Muitas vezes as ideias são boas e novas, pena que as boas não são novas e as novas não são boas. Como é que a gente faz esse encontro acontecer? E o segundo aprendizado é importante. As métricas que a gente usa, nós somos uma empresa, obviamente, somos um banco estatal, mas nós temos um lado público e um lado de ações em bolsa. Então nós temos que manter o nosso resultado crescente, sustentável, para agradar todos os nossos acionistas. Mas algumas métricas podem matar as iniciativas de inovação. O meu pipeline agora, antes, como diretor de meio de pagamento, eu tinha iniciativas com menor risco de implementação, em que o meu business case era tinha menos incerteza, era mais fácil de calcular, e alguns business cases, algumas iniciativas que tinham maior nível de incerteza, mas que também teriam um maior potencial de impacto. Então a gente, não vou falar para forçar, mas garantir um equilíbrio de esforço investido e de iniciativas. Por um lado, mais safe play, que vão contribuir para as métricas trimestrais, para métricas mais tradicionais, econômico-financeira, satisfação de cliente, mas garantir um espaço para iniciativas que eu chamo de serendipidade da inovação. Encontros fortuitos que, em alguns casos, geram uma solução muito poderosa e que não estava inicialmente nas revisões trimestrais, no backlog inicial. Como é que a gente dá espaço, obviamente com aquela regra, as 3 regras do Reed Hastings para um erro permitido. Ser um erro que não quebre a empresa ou que não seja irreversível. 2, que a gente aprenda alguma coisa. E 3, que a gente tenha feito tudo para acertar. E essa prática ela vai para diferentes áreas também. Você citou um exemplo da área de meio de pagamento. Mas... que é uma área que você sabe, bem nervosa, né? Uma área 24/7, qualquer coisinha, é um Pix, é um cartão, conta corrente, boleto. Um desvio nisso daí provoca um impacto negativo, eventualmente, na vida de muita gente. Como é que a gente garante, com uma área crítica como essa, que a gente vai ter um espaço para uma experimentação, um teste rápido, que às vezes é um teste de guardanapo de uma proposta de valor, mas que essas ideias tenham um certo, vou falar, acolhimento, mas um espaço para crescer. Uma ideia nova é como uma mudinha, muito frágil, qualquer vento, qualquer pisada, ela mata essa ideia. Então como é que a gente protege essas ideias diferentes, com maior grau de incerteza, no pipeline, na atração do banco? Muito legal. Jolivan, como é que tem sido feito lá no Bradesco? Bom, lá também está ligada a geração de valor. Então, toda startup que está entrando dentro do processo, principalmente através do InovaBrá, tem como foco gerar valor. Gerar valor para dentro do banco, para os nossos clientes corporates ou para os nossos clientes. Sim. Toda empresa, toda startup que acaba entrando junto com a gente, ela ganha um anjo
uma área dentro do banco que acaba fortalecendo tudo isso. E a gente mede geralmente o que é o resultado que foi gerado exatamente de cada uma delas, das startups que fizeram parte do programa. Um exemplo que eu gosto de citar é a Kunumi. A Kunumi é uma empresa, uma startup que começou conosco. Hoje ela está toda a parte do desenvolvimento dos nossos modelos, do uso de IA dentro do banco. Tem mais de 300 PhD dentro da Kunumi. E eles começaram num processo bem embrionário e hoje estão por trás de toda a série de agentes que tem dentro do banco, na parte de modelagem de crédito, uma série de iniciativas. Então, tudo que inicia tem diferentes teses, mas está muito ligado a essa geração de resultado propriamente dito. É dessa forma que a gente acaba medindo aquilo que mais faz sentido para a gente e o sucesso das startups que a gente está trazendo para dentro do programa. E falando um pouco dessa evolução também, né, Jolivan, o InovaBrá, ele começou como uma das primeiras iniciativas que a gente viu no Brasil também, ligadas ao ecossistema de inovação aberta. Ela se desdobrou em vários programas, né? Eu não sei como está hoje, né? Também entender um pouquinho como é que vocês passaram isso e como que foi também tentar conectar isso com integração para a própria infraestrutura do banco, como que vocês conseguiram tirar o proveito dentro desse aprendizado de desenvolvimento de um programa que foi pioneiro e que tomou várias caras, hoje ainda preserva alguns pilares, como o próprio Hub de inovação, que é o InovaBrá. Mas você conta pra gente um pouco dessa jornada. Bom, vamos lá. O InovaBrá, quando nasceu, ele nasceu muito fortemente para a gente poder auxiliar esse ecossistema em romper a barreira da mortalidade das startups. Muitas surgem e acabam morrendo. Então, acho que talvez o principal ativo que a gente buscou foi de a gente ofertar demandas reais para essas startups. E o InovaBrá, ele nasceu no primeiro momento muito focado em a gente criar a estrutura necessária para que essas startups pudessem se conectar com grandes consumidores, grandes mercados, grandes empresas como o próprio banco. Então, no primeiro momento, o InovaBrá tinha muito como foco a gente potencializar isso. A gente dava toda a musculatura necessária para que essas startups pudessem muito rapidamente prover suas soluções para o mercado de uma escala muito maior. Hoje, nós já evoluímos bastante e o modelo está muito mais focado agora em não só fazer a ponte das startups com grandes mercados, mas de certa forma gerar o valor, o resultado propriamente dito. Sim. E a gente acabou dividindo isso em várias dimensões e programas diferentes. Então nós temos um braço internacional muito forte, onde a gente acaba fazendo toda a ponte com startups de fora e trazendo essas iniciativas para dentro do banco ou para dentro dos nossos clientes que façam sentido. Nós temos aqui no Brasil o InovaBrá Habitat, onde hoje tem mais de 300 startups que estão dentro desse ambiente, gerando experimentos e trazendo soluções para dentro do banco. E ela faz toda a parte de conexão também com o ecossistema. E uma das coisas que o InovaBrá também faz muito forte é não só fazer a ponte das startups conosco, mas também com a universidade, com as Big Techs. Porque não necessariamente para que a gente possa, só o Bradesco é autossuficiente para poder fornecer a musculatura necessária. A gente faz exatamente esse modelo de rede para poder unir todo o ecossistema e gerar todo esse potencial de resultado que a gente precisa. E o ponto-chave é que cada uma dessas startups que vem dentro do programa tem esse parceiro interno que eu comentei de fazer a mentoria e fazer o anjo, para dar a musculatura necessária. Porque um dos grandes desafios que a gente tem dentro dessas startups é exatamente ela conseguir ter a musculatura necessária de gestão. Então, áreas internas, como por exemplo o nosso Venture Capital, acaba dando toda a assessoria para que elas também tenham essa musculatura. E o ponto-chave é que a gente também tem um ambiente de experimentação muito propício para que eles possam fazer. A gente tem uma série de sandbox que eles podem conectar e plugar as soluções dele dentro dos nossos ambientes para que a gente possa realmente potencializar o uso e aí transformar o mais rápido possível em uma solução que gere valor para os nossos clientes ou para as empresas parceiras do grupo. Legal. E um pouco nessa linha também, e partindo uma pergunta para a Flávia. Flávia, você comentou um pouco a respeito de migração na nuvem que o banco passou, foi um processo que foi muito noticiado, né? Acho que foi todo um trabalho de transformação interna aqui, mas a gente sabe também para conectar essa agenda tem muita coisa de arquitetura que tem que ser mexida. Hoje vocês estão com toda uma iniciativa de IA e fazendo também um barulho em relação a isso. Como é que foi essa jornada de transformação interna dessa infraestrutura da estrutura do banco, migração de sistemas legados, como que tudo isso também está sendo enabler para essa nova fase de, como você falou, quando vocês olham lá na equipe, tem um monte de coisa que vocês estão conseguindo viabilizar hoje, e a gente sabe que não basta só a vontade de fazer, a gente tem que estar pronto para conseguir fazer também, botar isso no ar, né? Conta pra gente como é que tem sido essa jornada de vocês aí.
Primeiro, essa é uma conversa de comitê executivo. Isso já é um super passo de todo mundo, todo membro do CE entendeu por que é importante a gente sair de uma plataforma legada e ter uma plataforma modernizada. O número de capacidades que a gente constrói, o número de coisas que a gente evolui. Então, assim, a gente tem focos muito importantes. A base, que você comentou, que é a modernização, ela vem sendo dita. O próprio Milton Guerra vem explorando muito isso no mercado. Quem está dentro do banco sabe que a gente vive isso. Muita coisa já evoluiu e tem bastante coisa pela frente vindo evoluir. As novas plataformas de banking, como se fossem produtos, você está plataformizando a sua infraestrutura, não está mais construindo componentes, enfim. Então, um fundacional importante. Um outro fundacional que o banco vem trabalhando há muito tempo é o de dados. Na verdade, assim, né, Bruno? A IA, modelos, qualquer que sejam as coisas que surjam pela frente, inclusive as nossas parceiras, startups parceiras, se você não utilizar o maior riqueza que você tem dentro de casa, que é os seus dados, você não consegue tirar proveito, tirar valor daquilo. Então, tem um fundacional de dados gigantesco. Não ficar nada em silos lá dentro sem realmente Data mesh. Isso tem uma voz, uma cultura fortíssima no banco também. A gente tem uma nova plataforma para construir modelos, para utilizar os modelos de mercado, acesso, seguranças, que é a Gen Yara. Tá? Isso, 88% de cases já estão pelo banco, então assim, 88% de crescimento de cases no banco. Eu acho que esses são 3 grandes blocos fundacionais que a gente tem, porque assim, não adianta nada você começar a usar essa tecnologia ou empresas parceiras que tragam alguma solução se você não consegue conectar nos seus dados, no seu fundacional. Então, eu acho que o banco tem muito forte essa cabeça. Não são decisões de curto prazo, são sempre decisões olhando médio e longo prazo, o futuro do banco, manter a relevância que a gente tem com os nossos clientes, gerar valor. Isso é um mindset super importante que tem lá, Bruno. Legal, legal. Falando um pouco, a gente tem uma série de desafios da casa para dentro aqui, esse desafio de transformação de sistemas ele é relevante, mas eu queria entender e abrindo as dores aqui de vocês, né, dentro de casa, a gente tem aí desde a parte de talento, cultura, processo de contratação, segurança, integração, patrocínio executivo interno, né, são alguns dos desafios que a gente vê para a inovação. E eu queria entender, dentro da instituição de vocês, onde vocês têm colocado mais energia, talvez aí para tentar realmente impulsionar essa veia de inovação dentro da casa de vocês. E também se tem alguma prática ou abordagem que vocês tinham, uma forma de ver as coisas que isso está caindo ou está sendo modificado ao longo do tempo, pegando com um Bramon aqui. Vamos lá, vamos para a Gabi, vamos direcionando. Vamos lá. Bom, acho que no BTG a gente, nessa estrutura que eu comentei de mentores, ela já traz um ownership muito grande para os sócios e você tem às vezes não sócios também que são mentores das startups. E o que eles ganham com isso no fim do ano? Nada. Eles não ganham nada a mais de ter mentorado uma startup. Só que por a gente ter nessa estrutura de sociedade, né, você tem ali quem é sócio, quem é associado e quem quer ser sócio. Então, todo mundo tem que ter cabeça de sócio. Então, a partir do momento que a gente pede para alguém ser mentor ou acompanhar o Boost Lab ou, né, conta um pouco da estrutura e fala como que aquela startup vai gerar valor para o Boost Lab, como que o Boost Lab e o banco vão gerar valor para aquela startup, não tem fricção nenhuma. Porque aquela pessoa, ela sabe que está dentro do escopo dela fazer isso, né? Então a gente não vê muita fricção na hora de tentar engajar. E isso, quando eu converso com vários representantes de CVC de outras empresas, eles falam, cara, eu tenho essa dificuldade, porque às vezes eu estou tentando puxar a pessoa do business. No banco é impressionante. Que é uma coisa a mais para o cara fazer de tantas outras coisas. É uma coisa a mais que na teoria não vai ter um retorno financeiro para ele, né, no fim do ano, não vai aumentar bônus, não vai aumentar nada.
E no BTG a gente tem essa estrutura que faz com que isso seja totalmente natural, né? Então, eles entregam, eu brinco que assim, eles entregam até muito mais do que a gente pede, porque eles geralmente vão com a cabeça de aprender e não só de ensinar, né? E aí no fim do ano a troca é muito legal, né? E eles com essa sensação, né, de que teve uma troca muito rica, um fala para o outro, que fala para o outro e fortalece um pouco a essência do que é o Bush Lab, né? Que é ser um pouco esse catalisador, né, de inovações para o banco, mas principalmente de ser um programa de investimento, né? Então, quando a gente teve a saída, né, da DataRudder, por exemplo, a primeira pessoa a me mandar a notícia da saída foi o mentor, né? Falou, poxa, que legal, né? A gente acompanhou o crescimento, a gente trocou tanto nesse produto aqui, nesse produto, a gente testou na base tal. Então, é um relacionamento muito legal, uma construção muito legal. E eu acho que, principalmente, o banco, ele, por natureza, né, ele é um banco de experimentação, né? Um banco de empreendedores e feito para empreendedores, né? Então, a gente não tem muito medo de experimentar, e se der errado, a gente reajusta a rota. Então é um banco onde trazer coisas novas que não necessariamente vão gerar um impacto provado, podem gerar um impacto ok, é sempre muito bem-vindo, porque a gente prefere se arriscar e estar na fronteira, né, do que não se arriscar e ficar ali no status quo, né? Então acho que o banco sempre conviveu muito bem com esse posso dizer assim, esse nível de risco de estar na fronteira ali de tecnologia e estar testando coisas novas e colocando coisas novas no mercado. Até dando um exemplo, eu me lembro bem quando há pouco mais de, acho que quase 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, lançaram uma startup que era um assistente virtual no WhatsApp. E eu fiz a ponte, né, com a nossa área de AI e dados. E ela falou, nossa, super legal, mas a gente está lançando para cliente daqui 30 dias, né? Já estava pronto assim. Então, a gente tem esse espírito, né? Meio empreendedor, meio de tomar risco, né? No sentido de testar coisas novas, e acho que a estrutura organizacional do banco, né? Que é muito horizontal, né? A gente tem acesso a todo mundo, né? De uma forma muito rápida. Ajuda bastante, e o modelo de partnership ajuda bastante, né? Então, dito isso, a gente consegue mapear tanto oportunidade quanto necessidades muito rápido, né? Não tem uma hierarquia disso chegar até mim ou de eu passar por várias pessoas para chegar num sócio de determinada área. Acho que os canais são sempre muito abertos, e isso faz com que a gente capture não só as melhores oportunidades, né, de inovação, como as melhores oportunidades de investimento também. Que legal. E aí, Pedro, como é que tem sido isso? Só fazer um comentário. Sim. Antes de trabalhar em banco, eu fui empreendedor. Sim. Meu primeiro negócio foi um RP para condomínios. Era uma granadinha que o slogan era bom, era uma arma na mão do síndico, né? Esse era o logo slogan. Mas um aprendizado que eu tive foi o seguinte: a gente vendeu o nosso negócio para uma empresa grande. Sim. E trabalhando um tempo nessa empresa grande, eu, sinceramente, acabou minha paciência. Reuniões infindáveis, as pessoas discutindo ali o sexo dos anjos. Eu falei, cara, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Então guardei essa experiência boa inicialmente de empreender e ruim depois, tendo que lidar com uma burocracia de uma empresa grande, e jurei para mim mesmo, olha, se um dia eu trabalhar numa empresa grande e trabalhar com startup, eu vou tentar não deixar isso acontecer. Então, primeiro aprendizado e grande questão era pessoas que têm uma responsabilidade muito grande de P&L, de bilhões de clientes ali. Fala assim, olha, primeira coisa é um pouco de psicólogo, de entender se a pessoa é mais movida por não perder uma oportunidade ou por afastar um risco. As pessoas têm cacoetes diferentes. Então, aquelas pessoas que têm mais aversão a risco, são mais avessas a risco, então fala assim, cara, imagina você daqui a 2, 3 anos, esse negócio aqui passando na nossa frente, essa oportunidade, e você, cara, você vai querer se aquela pessoa fala assim, porra, eu vi esse negócio e deixei passar, ou achei que não era importante. E aquela pessoa que tem um pouco mais de faro para a oportunidade, aí fala assim, porra, imagina, cara, você ser o responsável por um negócio que alavancou.
segunda coisa interessante para reduzir também a resistência e gerar essa sinergia maior, a nossa vocação, nós somos o banco direto ou indiretamente de todos os municípios do Brasil. Então, uma coisa, para dar um pouco de significado para esse trabalho, uma coisa é eu falar, cara, que tal fazer uma sinergia com uma startup que pode gerar isso? Outra é, cara, que tal a gente participar para reduzir o desperdício de gasto público? Isso dá um pouco de significado. Uma startup que nós investimos, que é a Prova Digital, faz isso. Então, pô, é difícil a pessoa não se motivar. Não estou falando que é uma inovação apenas. A gente está contribuindo para uma prosperidade do nosso país, por meio de redução, por exemplo, de um desperdício, ou para o melhor uso de recurso público. Então, nós trabalhamos com agro. Pô, quer coisa mais motivadora e inspiradora do que a pessoa entender que, engajando naquela solução, a gente pode ajudar a aumentar a máxima produtividade econômica de um produtor, aumentar a nossa capacidade de colocação dos nossos produtos agrícolas aí no mundo. Então, lembrar dessa vocação, desse significado no trabalho, também mostra um outro lado da inovação muito bonito, né? Que daí inclusive eleva o nosso trabalho no sistema financeiro. Esse também é outro jeito que a gente entendeu ser um bom jeito de aumentar o esforço, o investimento desse tema na agenda dos nossos outros executivos do banco. Boa. Jolivan, como é que... Bom, os desafios são grandes. A gente iniciou em 2024 um processo transformacional bem grande, né, que o nosso presidente, né, o Marcelo, ele até brinca que a gente está indo step by step. Somos uma empresa de mais de 80 anos, que tem muito legado, e acho que talvez o maior desafio que nós temos é a parte de integração quando a gente traz isso para dentro. Mas ao mesmo tempo, esse que é um desafio tem se tornado uma grande oportunidade, porque como a gente tem focado muito nos últimos anos, desde 2024 para cá, nesses últimos 2 anos, em fazer essa mudança, essa modernização acelerada, isso gerou uma série de oportunidades para que a gente busque junto às startups, fintechs, enfim, todo o ecossistema, oportunidades para a gente poder acelerar esse processo. Então, ao mesmo tempo que era um desafio a gente fazer essa integração, hoje está se tornando uma ferramenta de aceleração para essa mudança transformacional pela qual a gente está passando. Somos uma empresa grande, um conglomerado com múltiplos negócios, múltiplas empresas, e a gente fazer com que tudo isso aconteça ao mesmo tempo, a modernização step by step e essa conexão com as startups não é um processo simples. E o que a gente tem feito, e eu acho que a grande arma para poder viabilizar isso as iniciativas já nascem com um foco muito forte no resultado. Qual que é o resultado que a gente espera que as experimentações ou o nível de maturidade de uma inovação um pouco mais forte que ela tem que ser atingida, que ela tem que atingir, para que a gente possa direcionar os esforços e a energia necessária. E, ao mesmo tempo, tudo isso acaba fazendo com que a gente materialize muitas coisas para que a gente crie novas experiências, novas soluções para os nossos clientes. Então, acho que esse é o maior desafio da integração. Algo que talvez a gente tenha deixado um pouco para trás e que foram lições aprendidas, acho que foi um tema que foi citado, que no passado a gente tinha muita questão de experimentação pela experimentação. E talvez um pouco distante do resultado. É muito bacana, talvez, trabalhar com algumas experiências e algumas experimentações disruptivas, mas que depois, quando você vai pensar já no modelo de escala, e principalmente questões como segurança, quando a gente fala da indústria financeira, que é pedra fundamental, acaba não se tornando viável. Então, a origem é a seleção no começo, e a gente trabalhar com foco é a grande arma para que a gente tenha sucesso. Maravilha. Pessoal, a gente está chegando no final aqui dessa sessão e queria pegar aqui vocês rapidamente como vocês enxergam aqui um pouco do futuro dessa relação entre instituições financeiras e inovadores, startups, fintechs e tudo mais. Vocês entendem que a gente, até com o potencial da IA generativa hoje, a gente vai ver mais coisas sendo desenvolvidas dentro de casa, você vai ver mais coisas indo para o lado da aquisição, como que Venture Capital, como a Gabriela está envolvida também, o Venture Debt, como é que vocês veem essa transformação dessas relações daqui para frente, visto que não só a interação é uma forma de fazer essa inovação vir para dentro de casa, isso também pode muitas vezes ser fomentado dentro de casa com o ferramental que a gente tem hoje. Começando com a Flávia, a gente roda aqui. Eu vou ser bem fiel aos meus 2 grandes blocos aqui. Antes a gente ficava discutindo naquele bloco Cubo, ICTI, todo o estudo de mercado e a área de estratégia, né? Quando a gente vê este mundo aqui, antes a gente primava por volume, muita experimentação, agora eu acho que tem foco do que vai ao encontro à estratégia do banco.
Então isso é muito claro para a gente, decidido, comitê executivo, áreas de negócio, todo mundo embarcado nessa visão aqui. Antes a gente ficava assim, make, buy or build, né? Eu acho que o próximo ciclo, como eu disse, é quem conecta melhor todo mundo. Vou reforçar, nossa hoje plataforma de cartões tem a Pismo fazendo uma parte importante, com uma escala gigantesca, e a gente está fazendo funcionar, porque essa é uma parceria que faz sentido para o banco e a gente vai evoluir nesse sentido. A própria Neospace, Data Large Models, usando dados do banco, a gente vai evoluir nesta visão dessas parcerias, dentro do banco. Inovação é o maior desafio cultural que a gente tem. E é a transformação que a gente está fazendo agora. Eu acredito muito que lá na frente a empresa tem que ser inovadora. E isso é um pouco do que o Itaú vive hoje. Então, assim, todo mundo vai ter acesso, pensem que todo mundo vai ter acesso às mesmas ferramentas, às mesmas startups, aos mesmos name it, né? E aí eu acho que a gente tem que ter uma cultura do learn by doing, uma série de coisas que a gente está incentivando. Então, unindo um pouco do que você perguntou antes, qual é o maior desafio que eu me vejo como líder? É assim, cada vez mais as melhores pessoas vão ser as mais importantes. Como você lidera as pessoas, como você faz as pessoas pensarem com todas as ferramentas que vão ao alcance da mão delas. A gente emerge por um período onde vai ter abundância de ferramentas. Qual que é a melhor para eu resolver aquele caso? Qual que é a melhor para eu resolver aquela hipótese? A gente tem que trabalhar com os problemas, hipóteses que eu quero resolver, e não começando com o desenho de solução. Então, o maior desafio que eu vejo na inovação é que as empresas, principalmente do nosso porte, elas estão voltadas para evoluir, crescer junto com a inovação. A inovação tem que estar no kernel. Né? Então eu acho que o Itaú é uma super empresa para que você tenha isso. Eu vivo isso dia a dia, eu não sinto essa diferença entre o que é startup, o que é parceria, o que é dentro do banco, e sim como cada vez mais a gente vive isso no nosso dia a dia. Então isso é muito importante, essa transformação é muito forte dentro do banco hoje e é super relevante. Então a gente tem várias aqui, a gente pode falar sobre vários exemplos, mas hoje talvez a instituição mais inovadora que a gente tem, a cara mais inovadora, seja do Itaú. Legal. Gabi? Eu acho que o principal desafio que a gente tem nessa era nova de AI é que, na verdade, muitos dos desafios são os mesmos. Então, aumentar o tempo que o cliente passa no app, né? Diminuir o número de contas laranjas, né? Os desafios são os mesmos. Só que o que a AI fez? Comprimiu o tempo. Então, o que a gente tinha talvez um ano antes para resolver, agora a gente tem um mês. E olhe lá, né? Então, eu acho que o grande desafio de instituições, né, do porte das que estão representadas aqui, talvez seja construir com quem está com um hiperfoco naquilo, né? Então, a ideia é que as startups usem os grandes bancos como laboratório mesmo para depois operar em massa, né? Que é um pouco do que a gente busca fazer com o BoostLab, né? Então até o próprio nome diz um pouco, né? O objetivo é ser um laboratório para que a gente possa testar, aprimorar os produtos e depois ganhar mercado, né? Ganhar escala. Então eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente nem sempre vai estar contratando uma solução 100% pronta, às vezes vai construir o carro com o carro andando e está um pouco confortável com esse desconforto, né? Principalmente em instituições grandes, né, em que você precisa ter uma mínima robustez de um fornecedor ali para poder contratar. Talvez a gente vai ter que vir um pouco mais early, né? Para conseguir colocar startups realmente inovadoras, né, como parceiras ali. E acho que o segundo ponto, que é algo que a Flávia mencionou também, são os dados, né? O que a gente vai fazer com esses dados? Como que a gente vai trabalhar esses dados? Porque a gente está usando AI em diversas camadas ali, seja para otimizar processo operacional, seja para vendas.
e isso está gerando além de todos os dados que a gente tem, né, transacionais, a gente tem os dados da camada de inteligência, né? E como que esses dados todos se conversam? Acho que a própria Neospace que você falou, né, ela está fazendo um trabalho muito legal de ingestão desses dados e criação de large data models, que eu acho que é muito para onde o mercado deve ir. E por fim, eu acho que a gente vai ter que ter um mindset um pouco mais aberto também em relação a inovações que a gente busca para investir também, né? Então, o tipo de startup que antes, né, corporações buscavam mais próximo da série A, talvez a gente vai ter que pegar no momento anterior, né? Assim como eu falei, né, do tipo de risco que a gente vai tomar, né? A gente vai ter que dar um passo para trás, porque as melhores inovações estão nascendo agora, né? Entre o ano passado e agora. Então, de fato, tem que dar um passo para trás. Bacana. Jolivan? Bom, quando a gente fala de futuro, a inovação em rede vai continuar acontecendo. Nós vamos continuar fazendo o uso de inovação em diferentes escalas, com startups, com empresas parceiras, com academia, com big techs, isso não vai mudar. Acho que o futuro que vai acabar acontecendo é que as relações vão se intensificar ainda mais. Cada vez mais, essas diferentes dimensões de parceiros, eles vão estar embedados dentro dos negócios. E cada vez mais, para a gente buscar diferenciação competitiva, a gente vai estar exatamente vindo mais próximo da concepção, mas construindo juntos. Então acho que o desafio futuro, e quando a gente vai olhar nesse cenário de futuro, vai ser cada vez mais relações mais profundas entre esses parceiros e os mercados, para que a gente possa fazer essa concepção. Esse é o futuro que vai acontecendo, para que a gente possa ser mais criativo, inventivo, fazer de uma maneira mais acelerada, mais personalizada e principalmente a gente entregando resultados cada vez maiores. Dramon? 2 tópicos, agora falando para quem trabalha no sistema financeiro, 2 tópicos para a gente não esquecer que provavelmente vão abrir muitas oportunidades, mas também vão dar um pouco de dor de cabeça. Reforma tributária, lembrando que esse impacta em múltiplas camadas, em tempo de transação, ida e volta, chargeback. Nossa, isso... Ainda bem que eu não trabalho mais com meio de pagamento nesse momento, estou com pena dos meus colegas. Compliance agora. Mas esse é um tema. E o segundo, comércio agêntico, um tema também muito importante que transforma a forma com que as pessoas compram, empresas vendem e gera várias outras coisas. Mas para finalizar, olhando a parte mais desafio em termos de pessoas, a densidade de talentos sempre vai ser algo muito importante em qualquer empresa. Mas para mim o principal construto de talento é que muda. Antes os principais talentos eram aqueles que eram muito produtivos. E talvez agora vão ser os que têm a maior criatividade aplicada. Assim como a pandemia foi a maior assassina de PowerPoints, de startups, que no primeiro choque forte acabou os PowerPoints sendo postos à prova, as skills do Cloud agora, para mim, é a pandemia número 2 de assassina de PowerPoints ou de modelos que são, entre aspas, apenas baseados em tempo de construção. Agora é mais rápido construir coisas, né? Eu finalizo com uma frase, agora lembrando um pouco o meu cacoete baterista, do grande Miles Davis. Ele falava uma coisa: músico talentoso não é aquele que executa melhor a partitura, é aquele que sabe fazer quando ela não está na sua frente. Para mim é o que vai mostrar a vocação do profissional do futuro talentoso. Obrigado. Maravilha, uma salva de palmas a todos aqui. Muito obrigado, chegamos ao fim então dessa sessão.